Questão 8. Esboce a região do plano que consiste de todos os pontos x, y, tais que... Aqui, ó, módulo de x menos y mais módulo de x menos módulo de y menor ou igual a 2. Ou seja, represente no plano cartesiano todos os pontos P, x, y, tais que suas coordenadas x e y satisfazem essa equação aqui, módulo de x menos y mais módulo de x menos módulo de y menor ou igual a 2. Antes da gente começar a resolver essa questão, eu quero discutir com vocês dois detalhes. Primeiro, como resolver geometricamente uma inequação do primeiro grau. Por exemplo, como você deve proceder para resolver a inequação menos x mais y, vamos colocar aqui, menos 3 menor ou igual a 0, por exemplo. Como proceder para resolver essa inequação do primeiro grau em duas variáveis, x e y? Assim, ó, primeira providência é representar no plano cartesiano os pontos x e y tais que menos x mais y menos 3 igual a 0. Ou seja, os pontos que estão sobre a reta menos x mais y menos 3 igual a 0. Vamos isolar o y aqui? Se você isolar o y, olha o que você obtém. X mais 3. Pronto, vamos ao gráfico y igual a x mais 3. O que é isso, y igual a x mais 3? É a bissetriz dos quadrantes ímpares deslocada 3 unidades para cima. Então vem algo mais ou menos aqui, ó. 3 e 3. 3 e 3. Muito bem. Aí, conforme você está observando, essa reta está dividindo o plano em dois semiplanos. Um dos semiplanos será a solução da inequação. Como você deve proceder para saber se é o semiplano superior ou inferior? Você vai proceder assim. Você vai escolher um ponto qualquer para testar aqui na inequação. Se ao substituir as coordenadas desse ponto que você escolheu aqui na inequação, se você obter uma desigualdade verdadeira, o semiplano que contém esse ponto que você escolheu, que é a solução da inequação. Caso contrário, é o outro semiplano. É bem simples. Você escolhe um ponto qualquer para substituir, para testar aqui na inequação. Obteve uma desigualdade verdadeira, o semiplano que contém esse ponto que você escolheu é a solução da inequação. Caso contrário, é o outro. Por exemplo, eu não sou bobo nem nada, vou escolher o 0, 0 aqui, né? Fica fácil da gente testar aqui. Agora você escolhe o ponto que você quiser. Bom, vamos substituir aqui x e y por 0. Se você substituir x e y por 0, você obtém menos 3 menor ou igual a 0. Menos 3 menor ou igual a 0. Isso é verdadeiro? É verdadeiro. Se isso é verdadeiro, o que isso significa? Que o semiplano que contém o 0, 0 é a solução da inequação. Ó. Pronto. É assim que você deve proceder para resolver uma inequação do primeiro... Resolver geometricamente, né? Uma inequação do primeiro grau com duas variáveis. Tá? Bom, esse é o primeiro detalhe. O outro detalhe que eu quero discutir com vocês é o seguinte. Se o ponto P, por exemplo, de coordenadas x0, e y0 for solução dessa inequação, se o ponto P for solução dessa inequação, o seu simétrico em relação à origem também é solução dessa inequação. O que eu quero dizer? Se P é solução dessa inequação, então o ponto de coordenadas menos x0 e menos y0, que é o simétrico desse ponto em relação à origem, também é solução da inequação. Vamos verificar por que isso funciona? Olha só, se x0, y0 é a solução dessa inequação, significa que módulo de x0 menos y0 mais módulo de x0 menos módulo de y0 menor ou igual a 2, né? Se x0 e y0 são soluções dessa inequação, então, quando você substituir x por x0 e y por y0, a desigualdade fica verdadeira. Agora eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui nessa inequação, aqui no primeiro membro da inequação. Vou substituir o x por menos x0 e o y por menos y0. Olha só o que eu vou obter, ó. Menos x0, menos y0, então vai ficar mais y0.
Depois, mais módulo de x, você coloca o menos x0. Depois, menos módulo de y, você coloca menos y0. Isso é igual. O que eu estou fazendo? Vindo aqui no primeiro membro da inequação e substituindo o x por menos x0 e o y por menos y0. Muito bem. O que a gente sabe? Olha só, pessoal. Dado um módulo, o número dentro do módulo, você pode trocar o sinal sem problema nenhum, porque o resultado não se altera. Por exemplo, módulo de 3 e módulo de menos 3 é a mesma coisa. Dentro do módulo aqui, você pode trocar o sinal, né? Então, olha só, aqui tem menos x0 mais y0, eu vou colocar mais x0 menos y0, porque eu posso trocar o sinal. Estou dentro do módulo. Mesma coisa ocorrendo aqui, ó. Módulo de menos x0 é a mesma coisa que módulo de x0. Menos, e aqui módulo de menos y0 é a mesma coisa que módulo de y0. Opa, olha só, o que a gente tem aqui em cima? Que módulo de x0 menos y0 mais módulo de x0 menos módulo de y0 menor ou igual a 2. Não é exatamente o que eu obtive aqui? Ó, isso aqui é menor ou igual a 2. O que isso significa? Significa que o ponto de coordenadas menos x0 e menos y0 também é solução da inequação. E a recíproca também é verdadeira, né? Se menos x0 e menos y0 é solução da inequação, o ponto x0 e y0 também é solução da inequação. Tá? Então, o que eu quero concluir, chamar a sua atenção? Todo ponto que é solução da inequação, o seu simétrico em relação à origem também é solução. Em vista disso, eu vou resolver essa inequação apenas considerando x aqui no primeiro e segundo quadrante. Apenas considerando o primeiro e segundo quadrante. O que eu achar de solução aqui no primeiro e segundo quadrante, eu faço a simetria em relação à origem, aí eu acho a outra parte da solução, correspondente ao terceiro e quarto quadrante. Tudo bem? Vamos lá. Bom, então acho que a gente deve considerar aqui 3 casos. Vamos colocar assim, ó. Primeiro caso aqui. Primeiro caso seria o 0 menor, x e y positivos, né? Algo mais ou menos assim, ó. 0 menor ou igual a x, que é menor ou igual a y. Um primeiro caso, né? Que eu estou considerando apenas aqui primeiro e segundo quadrante. Esse seria uma primeira situação. A segunda situação seria o inverso disso, né? O segundo caso, inverso disso. O que eu quero dizer? 0 menor ou igual a y, que é menor ou igual a x. Isso pode ocorrer. E a gente tem que levar em consideração os dois casos, porque aqui eu tenho módulo de x menos y. Né? Dependendo da relação entre x e y, o módulo de x menos y vai dar x menos y ou menos x mais y. Temos que considerar os dois casos. E um outro caso aí seria o seguinte, um terceiro caso. Vamos colocar x menor ou igual a 0, que é menor ou igual a y. Pronto, aqui eu estou onde? No segundo quadrante, né? Aqui é o segundo quadrante. X negativo e y positivo. Vou resolver a inequação nesses 3 casos. A região que eu obter como solução, eu tomo o simétrico dela em relação, eu faço a reflexão em relação à origem, obtenho a outra parte aqui. Vamos lá, então. Questão de altíssimo nível. Já vou pensar no primeiro caso. Vamos lá, primeiro caso. 0 menor ou igual a x, que é menor ou igual a y. Vou repetir a inequação. Módulo de x menos y mais módulo de x menos módulo de y menor ou igual a 2. Nesse caso em que o x é menor ou igual a y, o x menos y é menor ou igual a 0. Então, o módulo de x menos y vai ser menos x mais y. Menos x mais y. Que mais? Módulo de x. Olha, o x é maior ou igual a 0. O módulo de x é o próprio x. Depois, módulo de y. O y também é maior ou igual a 0. O módulo de y é o próprio y. Como tem um menos aqui do lado de fora, vai ficar menos y menor ou igual a 2. O que a gente observa aqui? Esse aqui vai embora
com esse, né? Esse vai embora com esse. E esse aqui também vai embora com esse. Sobrou o quê? 0 menor ou igual a 2. Opa, opa. As variáveis, as incógnitas sumiram, né? As incógnitas sumiram, muito bem. Quando você está resolvendo uma inequação e a incógnita desaparece, como você deve proceder? Você deve analisar a desigualdade que você obteve. Se a desigualdade que você obteve for verdadeira, significa que todo o universo considerado é a solução da inequação. Caso contrário, a solução é vazia naquele intervalo considerado. Então, aqui, como a desigualdade é verdadeira, significa que todo o universo considerado aqui é a solução da nossa inequação, né? Todo ponto P de coordenadas x, y, tal que 0 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a y, é a solução da nossa inequação. Agora vamos ver quais pontos são esses? Eu já sei que são pontos do primeiro quadrante, né? Porque x e y são maiores ou iguais a zero. São pontos aqui pertencentes ao primeiro quadrante. E o que mais tem que acontecer? O x tem que ser menor ou igual a y. X menor ou igual a y. Vamos ver qual região do plano a gente tem x menor ou igual a y? O que a gente tem que fazer mesmo? É pensar inicialmente na reta y igual a x. A reta y igual a x, é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Bissetriz dos quadrantes ímpares. Observe que ela divide aqui o plano em dois semiplanos, né? Qual semiplano será a solução dessa inequação x menor ou igual a y? O que você tem que fazer mesmo? É testar um ponto. Aí você pega as coordenadas desse ponto e substitui aqui na equação. Obteve uma desigualdade verdadeira, o semiplano que contém esse ponto que você escolheu é a solução. Caso contrário, é o outro. Por exemplo, vou pegar esse ponto aqui que tem coordenadas, está sobre o eixo x, está sobre o eixo y, melhor dizendo, então o x é 0. Vamos supor 0 e 1. 0 e 1. Substitui x por 0, y por 1. 0 menor ou igual a 1. Isso é verdadeiro? É. O que significa? Que o semiplano que contém esse ponto é a solução da inequação. Só que é o seguinte, por que eu estou só riscando essa parte aqui? Porque eu estou no primeiro quadrante, ó. Estou no primeiro quadrante, tá bom? Então, que bacana, então já vamos fazer isso aqui. Vamos fazer isso aqui. Aqui, então. Continua para lá, tá, pessoal? Então eu vou arriscar isso aqui. Vamos agora analisar o segundo caso. Vamos lá. Aqui agora o segundo caso. Que é 0 menor ou igual a y, 0 menor ou igual a y, que é menor ou igual a x. Muito bem. Novamente eu vou repetir a equação, módulo de x menos y, mais módulo de x menos módulo de y menor ou igual a 2. Bom, nesse caso, o x é maior ou igual a y. Se o x é maior ou igual a y, o x menos y é maior ou igual a zero. E, portanto, o módulo de x menos y vai ser o próprio x menos y. X menos y. Que mais? O x é maior ou igual a zero, então o módulo de x é o próprio x. E o mesmo acontecendo com o y, né? O y é maior ou igual a zero, o módulo de y é o próprio y. Como tem um menos aqui, menos y. Menor ou igual a 2. Dá para simplificar alguma coisa? Não, né? Que não dá, não. X mais x dá 2x. Depois, menos y menos 2y. E que mais aqui? Menor ou igual a 2. Agora sim dá para a gente simplificar por 2, né? X menos y menor ou igual a 1. Vamos ver qual é a região do primeiro quadrante. Observe que eu estou novamente no primeiro quadrante. Tal que o x menos y menor ou igual a 1. O que a gente faz mesmo? Pensa na reta x menos y igual a 1. Quando você isolar o y aí, você vai obter x menos 1. Muito bem. Então vamos lá. O que é a reta x menos 1?
é a bissetriz dos quadrantes ímpares deslocada uma unidade para baixo, né? Uma unidade para a esquerda. Melhor dizer, para baixo, uma unidade para baixo. Essa aqui. Bom, aí, pessoal, o que a gente vai fazer? Testar um ponto, né? Vamos testar o 0, 0? Olha aqui para essa inequação, olha para essa inequação aqui, ó, e substitui o x e y por 0. Você vai obter 0 menor ou igual a 1. Isso é verdadeiro? É verdadeiro. Significa que o semiplano que contém o 0, 0 é a solução da nossa inequação. Todo semiplano aqui? Não. Apenas a parte do primeiro quadrante. Então, é isso aqui, ó. Só essa parte aqui. Bom, então vamos lá, né? Então vamos lá. Então aqui vai estar o 1, apenas essa parte, ele vai acrescentar aqui. Pronto. E agora ficou toda essa região, então, né? Toda essa região. E agora o terceiro caso. Vamos lá. Terceiro caso. Que caso é esse? O caso em que o x é menor ou igual a 0, que é menor ou igual a y. X menor ou igual a 0, que é menor ou igual a y. Novamente, eu vou repetir a equação. Ó. Módulo de x menos y mais módulo de x menos módulo de y menor ou igual a 2. Bom, como x é menor ou igual a y, o x menos y é menor ou igual a 0. X menos y é menor ou igual a 0. E, portanto, o módulo de x menos y vai ser menos x mais y. Menos x mais y. Que mais? Ó, o x é menor ou igual a 0. O módulo de x, então, é menos x. Por fim, o y é maior ou igual a 0. O módulo de y é o próprio y, mas como tem esse menos aqui na frente, menos y menor ou igual a 2. Então, o que vai embora? Esse aqui, né? Esse vai embora com esse. Menos x, menos 2x menor ou igual a 2. E aí você pode multiplicar tudo aqui por menos meio, né? Multiplicando aqui por menos... vamos fazer o que a gente está acostumado. Ó. Multiplica por menos 1. 2x maior ou igual a menos 2. Né? Quando você multiplica por menos 1, você troca todos os sinais, inclusive de menor ou igual passa para maior ou igual. E x maior ou igual a menos 2 dividido por 2, menos 1. Menos 1. Então, vamos pensar agora nos pontos do plano, tais que o x é maior ou igual a menos 1. Bom, são os pontos que estão à direita da reta x igual a menos 1. Ó, aqui está o 0, aqui está o menos 1. Aqui. Tá vendo? Os pontos à direita são os pontos do plano tais que x é maior ou igual a menos 1. Mas eu vou tomar todo o semiplano à direita, todo ele? Não. Quais eu vou tomar? Ó, observe que eu estou no segundo quadrante. X menor do que 0 e y maior do que 0. X menor ou igual a 0 e y maior ou igual a 0. Estou no primeiro quadrante, então é apenas essa região aqui. Desculpa, estou no segundo quadrante. Então, apenas essa região aqui. Tá? Isso aqui a gente acrescenta lá. Bacana demais. Aqui se coloca o menos 1. Pronto. Olha. Isso. Tá aí. Acabou, pessoal. Quase, né? Quase. O que a gente obteve? O que a gente discutiu no início do problema? Que bastava fazer as soluções aqui que estão no primeiro e segundo quadrante e depois tomar o simétrico dessa região em relação à origem, né? Em relação à origem. Então a gente faz. Por que isso está funcionando? Porque se x0 e y0 é a solução da inequação, conforme a gente discutiu, o menos x0 e menos y0 também é a solução. Muito bem. Então como é que vai ficar aqui um desenho relativo a esse aqui, né? Simétrico em relação à origem.
Basta você fazer o seguinte, ó. Imagine você pegando essa figurinha aqui, refletindo em torno do eixo X, reflete em torno do eixo X, você vai obter algo mais ou menos assim. Depois reflete em torno do eixo Y, aí você vai obter algo mais ou menos assim. Tá? Essa é a ideia. Então vamos melhorar esse negócio aqui. Aqui está 1. Aqui está o menos 1. Menos 1. Vem até onde? Até aqui, né? Daqui até 1, 2, 3. Entrando aqui, 1 mais 1 aqui. Pronto. Toda essa região aqui também. Ah, é claro que continua para cima e continua para baixo. Tá aí a representação geométrica dos pontos P, X, Y do plano, tais que módulo de x menos y mais módulo de x menos módulo de y menor ou igual a 2.